Bem-vindos a mais um vídeo do POT, meu nome é Valentino e hoje a gente vai falar sobre a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Bom, a desigualdade de Cauchy-Schwarz é mais uma daquelas que a gente prova uma vez e utiliza várias vezes ao longo de vários problemas, assim como a desigualdade das médias, ela é muito útil em problemas de Olimpíadas. Então vamos dar uma olhada nela. A desigualdade diz que se a gente tem dois conjuntos de n números reais, A1, A2, AN, B1, B2, BN, que eles não precisam ser positivos dessa vez, podem ser quaisquer números reais. Então, acontece que a soma dos quadrados dos A's multiplicada pela soma dos quadrados dos B's é maior ou igual ao quadrado dessa soma aqui. A gente pega o primeiro termo dos A's, multiplica pelo primeiro termo do B, o segundo do A com o segundo do B, até o nésimo de cada um, multiplica eles 2 a 2 e soma, e depois eleva isso ao quadrado. Então, essa é a desigualdade de Cauchy-Schwarz. E o teorema também diz que a igualdade acontece aqui se e somente se existe algum número k real, tal que isso aqui acontece. A1 é igual a k vezes B1, A2 é igual a k vezes B2, A3 é igual a k vezes B3 e assim por diante. Ou então, pode acontecer em alguns casos em que os B's se anulam, alguns dos B's são zero, então também pode acontecer que a igualdade aconteça sem que isso aconteça, mas aí o que eu quero dizer com isso é que nesse caso a gente vai ter algum k tal que B1 é igual a k vezes A1, B2 é igual a k vezes A2 e assim por diante, até Bn igual a k vezes An. A gente só inverte o k de lado aqui, mas é a mesma coisa porque a desigualdade é simétrica em A e B. Então, vamos demonstrar essa desigualdade. Agora sim, uma demonstração de uma desigualdade para vocês. Bom, existe uma demonstração muito legal, utilizando a fórmula de Bhaskara, não é exatamente a fórmula de Bhaskara, mas utilizando funções quadráticas, que foi demonstrada pelo professor Seco, está na aula dele, eu sugiro que vocês assistem, é muito legal a demonstração dele. E para não ficar repetitivo aqui, a gente vai dar uma demonstração diferente. Primeiro, antes de mais nada, a gente observa que essa desigualdade, assim como quase todas as que a gente vai ver nesse curso, ela é homogênea. Os dois lados são funções homogêneas, são funções homogêneas de grau 4. Por quê? Porque se a gente multiplica cada um dos termos nesse lado, cada um dos A's e cada um dos B's por uma constante, então o lado esquerdo da desigualdade vai ser multiplicada por a quarta potência dessa constante, e a mesma coisa acontece com o lado direito, então, por definição, é uma desigualdade homogênea. Agora, mais que isso, se a gente fixar, vamos fazer o seguinte, a gente fixa os B's, a gente fixa B1, B2, Bn, escolhe eles nos reais, e agora a gente multiplica os A's por alguma constante, então a gente olha para aquela função avaliada em t vezes A1, t vezes A2 até t vezes An, o que a gente obtém é que, nesse caso, o lado esquerdo ele vai ser igual a t ao quadrado, A1 ao quadrado, mais, assim por diante, até t ao quadrado, An ao quadrado, vezes a soma dos quadrados dos B's. E o lado direito, ele vai ser igual a t A1B1 mais t A2B2, e assim por diante, t ANBN ao quadrado. Então, aqui no lado esquerdo a gente pode botar esse t ao quadrado em evidência, e a gente observa que, mesmo fixando as variáveis B's, essa função ela é homogênea de grau 2 nas variáveis A's. E a mesma coisa acontece com o lado direito. Fixando as variáveis B's, aqui a gente pode botar o t em evidência, como a gente está levando isso ao quadrado, a gente conclui que o lado direito é uma função homogênea nas variáveis A's de grau 2. Ou seja, o lado esquerdo e o lado direito são ambas funções homogêneas de mesmo grau nas variáveis A. E a mesma coisa acontece, a gente pode fazer o raciocínio totalmente análogo, fixando as variáveis A, a gente observa que as duas funções, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, são homogêneas de grau 2 nas variáveis B. E por que isso é importante? Bom, funções homogêneas, elas são importantes não simplesmente porque é nesse caso que a gente pode, em geral, aplicar os teoremas que a gente conhece, mas também porque quando a gente tem uma desigualdade homogênea, a gente pode fazer algum tipo de hipótese nas variáveis. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu posso supor, vocês já vão ver por quê, que
a soma dos quadrados dos A's é igual a 1 e que a mesma coisa acontece com a soma dos quadrados dos B's. Igual a 1. Por que eu posso fazer isso? Bom, digamos que essa soma não seja igual a 1. Digamos que a soma dos quadrados dos A seja igual a T e a soma dos quadrados dos B seja igual a S. Ou nesse caso, eu posso substituir o A1 por A1 sobre raiz de T, A1 sobre raiz de T, o A2 por A2 sobre raiz de T e assim por diante. E eu concluo que a soma dos quadrados dos novos termos que eu obtive é igual a 1. E eu posso fazer o raciocínio análogo substituindo o B1 por B1 sobre raiz de S, B2 sobre raiz de S e assim por diante. E acontece que, como a desigualdade é homogênea, quando eu faço essa substituição, eu consigo uma desigualdade equivalente. Por quê? Porque quando eu divido todos os termos A's por raiz de T, o lado esquerdo da desigualdade vai ser dividido por T, né? É uma desigualdade homogênea de grau 2. E o lado direito também. Então, é uma desigualdade equivalente. E por isso, é suficiente demonstrar a desigualdade para esses termos aqui e para os B sobre raiz de S. E aí, com isso, a gente conclui que a desigualdade vai ser válida para os termos originais. Então, eu posso fazer essa suposição, posso supor que a soma dos quadrados dos termos é igual a 1. E agora fica muito mais simples, porque se a gente aplicar a desigualdade das médias, então vamos aplicar a desigualdade das médias MA e MG para os termos A1 ao quadrado e B1 ao quadrado. O que a gente conclui? A desigualdade diz que A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado sobre 2 é maior ou igual a A1, B1. E a gente pode fazer a mesma coisa para o A2, para o A3, até o AN ao quadrado e BN ao quadrado. E a gente conclui que AN ao quadrado mais BN ao quadrado sobre 2 é maior ou igual a AN vezes BN. E somando todas essas desigualdades, o que a gente consegue no lado esquerdo é a soma dos quadrados dos A's, A1 ao quadrado até AN ao quadrado, mais a soma dos quadrados dos B's, sobre 2. E isso vai ser maior ou igual a A1 vezes B1 mais A2 vezes B2 até AN vezes BN. Então, maior ou igual a 1, B1, mais A2, B2, e assim por diante até AN vezes BN. Só que, por hipótese, a soma dos quadrados dos A's é igual a 1, e a soma dos quadrados dos B's também. Então, esse lado esquerdo aqui, ele é igual a 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1. Ou seja, a gente concluiu que A1, B1, mais A2, B2, AN, BN, isso aqui é menor ou igual a 1. E isso é exatamente a desigualdade de Cauchy-Schwarz para o caso em que a soma dos quadrados dos A's e dos B's é igual a 1. Por quê? Porque nesse caso, esse produto, o lado esquerdo vai ser igual a 1, e aqui a gente tem o quadrado daquela soma. Se a soma é menor ou igual a 1, então o quadrado dela também é menor ou igual a 1. E então, isso demonstra a desigualdade para esse caso, e como a desigualdade é homogênea, ela vale para todos os casos. Agora, pode parecer um pouco estranho, um pouco confuso, tem que tomar cuidado com alguns detalhes, porque a gente demonstrou que essa soma dos produtos dos termos 2 a 2 é menor ou igual a 1, e parece um pouco tentador de dizer, então, a soma é menor ou igual àquele produto. Só que isso não acontece em todos os casos. Isso acontece no caso em que a gente supôs que a soma dos quadrados é igual a 1, só que não acontece em todos por quê? Porque nesse caso, se a gente tira o quadrado daqui, a desigualdade não é mais homogênea.
Os dois lados são funções homogêneas nos A's e nos B's, só que de graus distintos. Por isso que a desigualdade não vale no caso geral. Então, a gente tem que manter o quadrado aqui. E isso, então, demonstra a desigualdade de Cauchy-Schwarz. A gente demonstrou, então, que a desigualdade do teorema de Cauchy-Schwarz é válida. Falta demonstrar agora o caso de igualdade, ou seja, que os dois lados da desigualdade são iguais exatamente quando essa condição é satisfeita. Para fazer isso, vamos observar exatamente como foi a nossa demonstração, passo a passo, para ver que condições os A's e os B's têm que satisfazer. Bom, no caso geral, a gente tem que a soma dos quadrados dos A's vai ser igual a algum T, a soma dos quadrados dos B's vai ser igual a algum S. Então, o que a gente fez foi substituir cada um dos AIs por... A gente substituiu por AI sobre raiz de T. E a gente substituiu cada um dos BIs por BI sobre raiz de S. E aí o que a gente fez? Bom, a gente aplicou MA/MG para esses novos A's e B's. Aqui, então a gente aplicou MA/MG, aliás, para o quadrado deles, né? Para o quadrado de A1 sobre raiz de T, que é A1 quadrado sobre T, e para o quadrado de B1 sobre raiz de S. E a gente concluiu que isso sobre 2 é maior ou igual ao produto A1, B1 sobre TS. Agora, quando que a igualdade acontece? Como no final, para demonstrar a desigualdade, a gente somou todas essas desigualdades, para que aquela desigualdade seja uma igualdade, a gente precisa que cada uma dessas desigualdades seja também uma igualdade. E quando que a gente tem igualdade aqui? Bom, pelo teorema das médias, a gente sabe que a igualdade acontece exatamente quando o A1 ao quadrado sobre T é igual ao B1 ao quadrado sobre S. Então, porém, talvez seja melhor escrever de uma forma diferente aqui. Na verdade, o que a desigualdade das médias diz é que isso aqui é maior ou igual a raiz quadrada de A1 ao quadrado, B1 ao quadrado sobre TS. E por que eu estou escrevendo assim? Não só porque eu esqueci raiz de T e raiz de S aqui embaixo, mas porque isso aqui, na verdade, não é igual a 1B1 sobre raiz de T e raiz de S. É igual ao módulo de A1B1 sobre raiz de T e raiz de S. E para que isso aqui, essa desigualdade seja uma igualdade, o que a gente precisa é que A1 ao quadrado sobre T seja igual a B1 ao quadrado sobre S. E isso aqui acontece se, somente se, A1 é igual a raiz de T sobre raiz de S vezes B1, mas aqui tem um sinal, né? Pode ser mais ou menos, porque aqui a gente tem a quadrado. A gente tirou a raiz aqui. Agora, o que acontece é que A1, na verdade, tem que ser exatamente igual a essa expressão aqui, sem sinal na frente. Por quê? Porque aqui a gente, se isso acontece, A1 é igual a mais ou menos B1 raiz de T sobre raiz de S, então a gente obtém uma igualdade nessa desigualdade aqui, só que o que a gente utilizou foi algo além disso. A gente utilizou essa desigualdade sem o módulo aqui. E aí a gente somou tudo. Então, se a gente quer que aquela desigualdade seja uma igualdade, o que a gente precisa aqui, não só que isso aqui seja uma igualdade, mas também que essa fração seja igual à fração sem o módulo. Ou seja, a gente precisa que A1, B1 seja positivo. E para isso, a gente não pode ter que A1 seja menos B1 raiz de T sobre raiz de S. Então, essa condição deve ser satisfeita pelo A1 pelo B1 para que essa desigualdade aqui, só que aqui a gente, claro, um pouco de abuso de notação aqui, a gente está utilizando os A1s e B1s depois de ter feito a substituição em função da soma dos quadrados. Então, a gente precisa que essa condição seja satisfeita para que a gente obtenha uma desigualdade nessa primeira igualdade aqui. E o análogo vale para as outras. Para que a gente obtenha uma igualdade na segunda desigualdade, a gente precisa que A2 seja igual a raiz de T sobre raiz de S vezes B2
e assim por diante para todos os outros termos. Então, se a gente fizer, na condição do enunciado, o K como sendo raiz de T sobre raiz de S, a gente conclui que a igualdade na desigualdade de Cauchy-Schwarz acontece se e somente se o A1 for igual a K vezes B1, o A2 for igual a K vezes B2 e assim por diante. Então, isso conclui a demonstração do teorema.